A lei não foi dada para funcionar. O tabernáculo não foi construído para ser permanente. E os sacrifícios nunca foram suficientes. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série. E o que falei agora parece uma heresia para você? Bom, calma. Se você olhar apenas para o Sinai, tudo realmente parece definitivo. Mas se você olhar da perspectiva da cruz e da eternidade, tudo se revela como um ensaio. A lei, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo isso não é o destino final. São setas apontando para frente. O Antigo Testamento não é apenas história, é arquitetura profética. Cada mandamento, cada cortina do tabernáculo, cada cordeiro imolado estava formando a mente do povo para entender algo muito maior. Deus estava preparando o mundo para Cristo e preparando a eternidade para os redimidos. Hoje, nós vamos enxergar três movimentos. Um, a lei como promessa de um reino perfeito. Dois, o tabernáculo como anúncio da presença eterna de Deus. Três, os sacrifícios como sombra do cordeiro escatológico. Eu quero que você estude isso não apenas como professor ou aluno de escola bíblica dominical, mas como um peregrino que caminha rumo à Nova Jerusalém. Respira fundo e vamos subir no Sinai. No primeiro tópico, a lei e a promessa do reino perfeito, vamos ver que quando Deus entrega a lei a Moisés, em Êxodo 20, não está simplesmente estabelecendo regras sociais. Ele está revelando o seu caráter. A lei é o retrato moral de Deus. Mas aqui é que está o ponto contraintuitivo e importante. A lei é perfeita porque revela o caráter de Deus, mas foi dada a um povo imperfeito. Imagina a cena. O povo, recém-liberto do Egito, ainda com mentalidade de escravo, acampado diante de um Deus santo que desce em fogo, fumaça e trovões. Eles pedem libertação. Deus entrega a santidade. Eles queriam sair do Egito. Deus queria tirar o Egito de dentro deles. A lei não foi dada para salvar, foi dada para revelar Deus. Ela mostra o padrão do reino. Um reino onde não há idolatria, injustiça, mentira ou violência. E aqui é que entra a escatologia. O profeta Jeremias anuncia algo revolucionário no seu livro. A lei não estará mais em tábuas de pedra, mas escrita no coração. No reino consumado, a justiça não será mais em pedras, mas escritas no coração. Não mais imposta externamente, mas assimilada na alma. Será vivida naturalmente. Hoje, obedecemos lutando contra a carne. Na eternidade, obedeceremos com alegria perfeita. A lei que hoje nos confronta, amanhã será a nossa própria natureza transformada. Cristo não anulou a lei, ele a cumpriu e a internalizou no seu povo. Pense em uma criança aprendendo piano. No início, ela precisa da partitura, dos exercícios, da disciplina rígida para poder desenvolver a habilidade. Mas, quando se torna virtuosa, a música flui naturalmente. A lei é a partitura, o reino eterno é a sinfonia. Então, aqui vai a pergunta prática para nós. Você está lendo a lei como acusação ou como antecipação? Quando você ensina sobre os mandamentos de Deus na escola bíblica ou na igreja, não ensine apenas como regra moral. Ensine como um vislumbre do mundo restaurado. Viva hoje como cidadão do reino que está chegando. Obedeça não para ser aceito, mas porque você já pertence a esse reino. No tópico 2, vamos falar sobre o tabernáculo e a presença divina entre os homens. Agora, imagine o deserto. Areia, calor, instabilidade. E no centro do acampamento, uma estrutura coberta de peles, ouro e linho fino. Tabernáculo não é apenas arquitetura, é teologia em forma de espaço. Cada móvel comunica alguma coisa. O altar, a aproximação de Deus por meio do sangue. O lavatório, a purificação. O santo lugar, comunhão. O santo dos santos, a glória inacessível.
Mas também aqui temos um ponto surpreendente. O tabernáculo revela proximidade e, ao mesmo tempo, distância. Deus habita no meio do seu povo, mas atrás de um véu. A presença está ali, mas não está totalmente acessível. O autor de Hebreus diz que tudo aquilo era sombra das coisas celestiais. Então, chegamos ao clímax escatológico. Em Apocalipse 21, ouvimos a declaração: o tabernáculo de Deus estará com os homens, sem véu, sem sacerdócio humano, sem separação. O que era móvel no deserto se torna eterno na nova criação. Imagine visitar alguém muito importante. Você entra na recepção, depois numa sala intermediária, mas nunca chega à sala principal. Agora imagine que um dia a porta é aberta e você é convidado a sentar à mesa dessa pessoa. O tabernáculo era a recepção. A eternidade, onde todos estaremos, é a mesa, onde nos assentaremos com o Senhor. E aí, como isso muda a sua semana? Se o destino final é viver na presença plena de Deus, por que viver hoje como se ele fosse distante? Eu tive consciência da presença de Deus. Transforme sua casa em um pequeno santuário. Ore não como visitante, mas como alguém que já tem acesso pelo sangue de Cristo. Ensine seus alunos que o culto não termina no amém. Nós estamos sendo treinados para a adoração eterna. Então, toda a nossa vida deve ser um culto a Deus. No tópico 3, vamos falar sobre os sacrifícios e o cordeiro escatológico. Vamos ao altar, o cheiro de sangue, o som do animal, o peso do pecado. Os sacrifícios não eram uma simbologia leve. Eles ensinavam uma verdade dura. O pecado custa vida. Mas aqui é que está o ponto central. Nenhum cordeiro removia o pecado definitivamente. Eles cobriam, apontavam, antecipavam. Cada sacrifício era uma aula repetitiva. Um substituto é necessário. Até que João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus. Já não mais uma sombra, não mais uma repetição, mas cumprimento pleno e absoluto. Na cruz, o altar terreno é substituído por madeira romana. O sangue, que era de animal, agora é o sangue divino humano do Senhor Jesus. E, escatologicamente, isso explode em Apocalipse 5. O Cordeiro está entronizado. O sacrifício não é lembrado com tristeza, mas celebrado como vitória. Pense em alguém pagando uma dívida com juros altíssimos mês após mês. Nunca termina. De repente, uma outra pessoa quita aquela dívida totalmente para o endividado. Essa é a diferença entre o sistema levítico e a cruz de Jesus. Para de viver como se ainda precisasse oferecer sacrifício para Deus. Cristo já foi suficiente. Agora, então, viva em gratidão, não em culpa constante. Ensine seus alunos que a cruz não foi improviso histórico. Foi, na verdade, o centro do plano eterno de Deus. Adore o Cordeiro hoje como você o adorará para sempre. E concluindo, lei, tabernáculo, sacrifícios, 3 sombras, uma única realidade. O que começou em tábuas de pedra, termina em corações transformados. O que começou em tendas no deserto, termina na nova Jerusalém celestial. O que começou com sangue de animais, termina com um cordeiro entronizado. A revelação mosaica não é apenas passado, é um ensaio da eternidade. Deus está restaurando todas as coisas em Cristo. E você não está apenas estudando história bíblica, você está estudando o seu futuro. E para você, meu querido professor, quero sugerir uma atividade prática para os seus alunos. Uma atividade que seja criativa e contraintuitiva para ser aplicada na aula. Divida a turma em 3 grupos. 1, o grupo lei. 2, o grupo tabernáculo. E 3, o grupo sacrifício. Mas aqui está o elemento contraintuitivo. Cada grupo deve preparar uma apresentação não sobre o passado, mas como se estivesse vivendo na eternidade. Exemplo, o grupo da lei deve escrever como é viver num mundo onde a lei está totalmente no coração e ninguém precisa lutar para cumpri-la. O grupo do tabernáculo
deve dramatizar como seria acordar na nova criação e viver sem véu diante de Deus, contemplando-o face a face. O grupo do sacrifício deve encenar um culto oferecido diante do Cordeiro entronizado. Depois discutam como essa visão futura muda a nossa vida presente. A ideia é fixar o ensino escatológico na nossa imaginação, porque quando a eternidade invade a mente, a prática cristã muda. E aqui encerro com uma pergunta. Você está ensinando o Antigo Testamento como memória ou como promessa? Nos vemos na próxima aula e que Deus te abençoe.